Bom, dando continuidade, então, a essa discussão do século XIX e dos elementos que nos levam a pensar a Primeira Guerra Mundial, vamos falar, então, agora sobre as crises, as fissuras no concerto europeu, em particular a unificação da Alemanha e como que esses elementos em conjunto nos ajudam a entender o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Vou compartilhar aqui, então, a minha tela para mostrar algumas imagens. Então, a unificação da Alemanha e a crise do concerto europeu. Quais são os elementos, então, que levaram ao fim do concerto europeu? Você tem 5 elementos importantes a se pensar nesse período. Primeiro, as revoluções liberais de 1848, já em meados do século XIX, são revoluções liberais que vão contestar as monarquias absolutistas e isso vai desencadear respostas bastante duras por parte dessas potências sobre parte da sua população. Os nacionalismos, que é um elemento fundamental do século XIX, a emergência do nacionalismo como uma força catalisadora para movimentos de protesto, de reivindicação e de militarização. 2 guerras de ajuste, que são guerras envolvendo grandes potências, mas muito focadas, muito específicas num espaço geográfico, que foi a Guerra da Crimeia, de 53 a 56, e a Guerra Franco-Prussiana, de 70 a 71, que desagou na unificação da Alemanha em 1871. São esses os principais elementos que nos ajudam a entender as fissuras do concerto europeu que vão desaguar no estouro da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, as revoluções liberais são conhecidas como a Primavera dos Povos, que foi um conjunto muito amplo de uma contestação popular, né, contra as monarquias a partir dos ideais revolucionários franceses. Então, ainda ecoava na população, né, os ideais iluministas levados pelo Napoleão, mas que depois foram entraram em choque com as monarquias absolutistas. Que ideias são essas? Uma forma republicana de governo, a separação de poder, a separação do Estado da Igreja, as liberdades de participação política, um conjunto, então, de ideias que vem lá da Revolução Francesa, que o Napoleão tenta expandir, mas que encontrou resistência por parte das monarquias absolutistas, em particular do Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império da Prússia, né? Então, esse é um primeiro movimento de contestação popular que os imperadores vão ter que enfrentar, e eles vão enfrentar duramente por meio de repressão, violência, e nacionalismo, movimentos nacionalistas, né, de defesa, então, da criação de um Estado nacional, deixar de ser um império, deixar de ser uma monarquia absolutista controlada por um rei e construir um Estado identificado com a nação. Então, o nacionalismo vem daí, é um conjunto de pessoas que compartilham valores, a língua, história, costumes, mitos, e eles estão num determinado território, mas esse território não é devidamente integrado. Então, a gente precisa identificar o Estado com a nação. Então, os movimentos nacionalistas também surgem daí, nesse momento, né? Então, alguns movimentos nacionalistas muito importantes, como o movimento sérvio, de tentar unificar todas as nações balcânicas, o movimento pan-eslavo russo, de unificar, então, os povos eslavos que basicamente estão na Rússia, na Áustria-Hungria, na Bósnia, na Sérvia. Então, são movimentos de tentar criar um Estado nacional identificado com esse povo, sendo que eles estavam espalhados por vários impérios e dinastias distintas, e o nacionalismo alemão, né, o nacionalismo germânico, né, em que vai defender, então, a unificação dos povos germânicos, que eles viviam numa confederação de estados germânicos, ducados, reinados, né, e eles vão defender a unificação num estado central uno, homogêneo, com toda a população germânica ali, naquele território, reivindicando uma identidade alemã, uma identidade germânica. Então, são 2 processos assim, fundamentais para entender como é que foi se dando a movimentação política dos estados no sentido de alianças fixas e depois o estouro da Primeira Guerra. Um outro ponto importante para entender as crises do concerto europeu foi uma guerra de ajuste, né, que envolveu a Rússia de um lado
e o Império Turco-Otomano, apoiado indiretamente pelo Reino Unido e pela França. Então é uma guerra importante que vai se dar na região dos Balcãs ali, está aqui o mapa ao lado do Mar Negro, que é uma guerra causada a priori por uma expansão russa nos Balcãs, de tentar então abocanhar territórios que pertenciam ao decadente Império Turco-Otomano, né? Mas tem outros objetivos associados a essa guerra. O objetivo político, principalmente dos russos, é o controle geopolítico sobre uma região fundamental, que é a região do Mar Negro. Ali nós temos os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que são estreitos controlados pelo Império Turco-Otomano, por meio do qual passavam, então, os navios mercantes russos. Vale lembrar que, geograficamente, a Rússia ela é muito grande, mas ela é desprivilegiada porque ela não tem acesso a mar quente. Então, controlar o estreito de Bósforo e Dardanelos daria aos russos uma vantagem econômica importante, fazer comércio com o restante da Europa por meio do mar Mediterrâneo. Então, muito importante do ponto de vista geopolítico, o controle por onde passa boa parte da sua marinha mercante e o controle e um objetivo econômico também muito importante para poder facilitar o comércio com outras nações, além de um objetivo também religioso de consolidação da Igreja Católica Ortodoxa, que é predominante na Rússia, não é combatendo, mas travando uma disputa ali com a Igreja Católica Apostólica Romana, né, e a turca. Então, assim, a Guerra da Crimeia foi uma guerra envolvendo Rússia e o Império Turco-Otomano, mas a Inglaterra e a França apoiaram diretamente os turcos com medo de que o avanço russo naquela região traria desequilíbrio de poder entre os principais países, e isso colocaria em risco a própria ideia do concerto europeu. Então, tem a ver um pouco nesse sentido de manter a balança de poder para não deixar um país acumular demais recursos de poder. Uma outra guerra fundamental é a guerra entre a França e a Prússia, tá? Que vai ter como resultado a unificação da Alemanha em 1871. Então, o contexto em que se dá é a troca do trono na Espanha. Basicamente, o trono espanhol fica livre e aí convidam um rei alemão para poder ocupar ali o trono. E a França, se você olhar no mapa, de um lado tem a Espanha, do outro tem a Alemanha. A França vai falar, não dá para isso acontecer, porque de um lado tem um adversário que vai controlar a Espanha e eu vou ficar no meio dos dois. A França não vai aceitar, e aí ela vai declarar guerra contra a Prússia. A Prússia vai aproveitar esse momento, então, e conclamar os povos germânicos a se unirem, pegarem armas e fazer a guerra. Fazem a guerra entre 1870 e 1871, a Prússia sai vencedora, rapidamente consegue neutralizar as tropas francesas, e aí o Guilherme I, o imperador da Prússia, vai se proclamar então como o primeiro imperador alemão. E aí uma coisa meio simbólica, mas é importante destacar, é que a proclamação do Império Alemão vai se dar em Versalhes, no Palácio de Versalhes, ou seja, dentro do território do inimigo derrotado e de um adversário histórico, né, que é entre a Prússia e a França. Além de que o Tratado de Paz, que é o Tratado de Frankfurt, vai colocar pesadas consequências econômicas e políticas para os franceses. Eles vão ter que pagar a indenização de guerra, eles vão ter que reconhecer o Império Alemão, que foi proclamado dentro do seu palácio, e a Alemanha vai anexar a região da Alsácia e Lorena. Isso vai criar um sentimento de revanchismo muito grande dentre os franceses. Aqui a Comuna de Paris, né, a primeira é a comuna resistência à ocupação prussiana dentro desse contexto, tá? E aí surge, então, uma nova potência, que é a Alemanha unificada. Então, antes a Alemanha era um conjunto, então, de estados germânicos, dentre eles o maior era a Prússia, e aí, então, vai se unificar e vai surgir o Império Alemão. Isso muda a balança de poder regional. Pela posição estratégica, no meio da Europa, recursos materiais abundantes,
um nacionalismo muito acentuado entre os alemães, venceram a França, se unificaram, agora é um Estado-nação forte, poderoso, e vai contar com uma figura fundamental para pensar o concerto europeu, que é o Otto von Bismarck, que vai ser o primeiro chanceler alemão unificado. Ele vai adotar a política de alianças flexíveis que vai garantir com que a Alemanha unificada não cause desequilíbrio de poder e não cause guerra contra a Alemanha. Então, basicamente, os pontos centrais da diplomacia bismarckiana: garantir a integridade do império, vai conseguir; garante o crescimento econômico e a coesão nacional, a identidade nacional alemã, o nacionalismo. Ele vai apaziguar o receio dos vizinhos, ou seja, ele vai tentar evitar a formação de coalizões contrárias a ele. Tem muito medo que a França se alie à Rússia, e aí a Alemanha está no meio, né? Vai tentar a todo custo preservar o status quo e essas condições de paz na Europa. E ele vai ser muito, muito bem sucedido, né? E vai garantir de fato com que esses princípios se consagrem durante a sua gestão, que vai de 1871 a 1890. Aqui ao lado mostra como que essa diplomacia flexível funcionava. Veja que a Alemanha faz parte de tratados e alianças com basicamente todas as grandes potências, com exceção da França. Então tem tratado com a Rússia, tem tratado com a Áustria, com a Itália, com a Inglaterra. Então ele foi muito, muito bem sucedido, né, nessa diplomacia. Acontece que a sua saída em 1890 vai representar um ponto de virada aí, que é: ele criou muita aliança e não vai dar conta, né? A Alemanha vai ter que escolher lados, né? Além de que o imperialismo europeu vai se acentuar, o colonialismo, né, europeu vai se acentuar, isso vai levar a crises e a disputas, acirramento de disputa entre as potências, e aí então cada vez mais eles vão se separar em dois blocos, em duas alianças fixas, rígidas, que é o que conforma então o período anterior ali à Primeira Guerra Mundial. Então, é essa aula sobre o momento das crises, né, do concerto europeu. Então, um quiz também para vocês. O concerto europeu é uma forma de organizar o sistema internacional, que tem como principal característica o equilíbrio de poder, criação de organizações multilaterais, presença de um país hegemônico, ausência de consultas entre as potências ou unilateralismo. Então, é isso, e na próxima aula, então, falaremos mais especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, ficamos por aqui.